E hoje o nosso tema é abuso financeiro. Esse tema abuso financeiro é um tema que muitas pessoas até ignoram, tá, gente? E eu quero trazer esse tema aqui não só o meu objetivo aqui não é acusar os homens, não é dizer que os homens são abusadores, mas é trazer luz para situações que as pessoas nem imaginam que são situações abusivas. E a gente tem nessa live educadores financeiros, pessoas que vão ser instrumento de modificação na vida das pessoas, de transformação na vida das pessoas. A gente tem mulheres que podem estar passando por situações de abuso financeiro. E nós temos homens também que de repente nem sabem que essa é uma situação abusiva. Então eu quero que vocês aproveitem esse momento para entender a situação não como uma acusação, mas entender como, ok, eu nem sabia que isso era real, eu nem sabia que isso existia, mas agora que eu estou sabendo, eu entendo que eu posso mudar essa situação. Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso falar para vocês, que o abuso financeiro, ele muitas vezes ele vem disfarçado de um cuidado excessivo. Por que cuidado excessivo? Nós vemos numa cultura em que as mulheres elas não podiam nem votar, vocês lembram disso? As mulheres não podiam trabalhar, as mulheres não podiam estudar. Se a gente for mais longe ainda, elas não podiam nem estudar. E por incrível que pareça, ainda existem civilizações culturais hoje, né? Países que ainda mantêm essa cultura. Não é o caso do Brasil. Então existem situações, países que ainda mantém isso, mas não é o caso do Brasil. Então a gente vai falar isso no caso do Brasil, do mundo ocidental em geral, tá? Não importa se você mora em Portugal, se você mora nos Estados Unidos, na Alemanha, no mundo ocidental, hoje as mulheres ocuparam o espaço delas na sociedade. Só que tudo isso, ele ficou muito enraizado. Nós vamos trazendo essa cultura de geração para geração. A minha avó, por exemplo, ela não trabalhava fora de casa, porque ela tinha que cuidar dos filhos. Então só o meu avô trabalhava, a minha avó não. Isso era normal. Como ela não trabalhava, o marido, o homem que tinha ali, detinha o poder financeiro, ele acabava não sendo só o provedor, mas como sendo a pessoa que tomava as decisões, todas as decisões dentro de casa. E para eles, naquela sociedade, isso era normal, certo? Só que o mundo foi mudando. As mulheres saíram de casa, as mulheres foram trabalhar, as mulheres não só cuidam dos filhos, como elas têm uma jornada dupla, uma jornada tripla, de trabalhar fora, de vir para casa, de cuidar de casa, de cuidar de filho. Só que essa questão cultural, ela continua enraizada. Então, hoje em dia, a gente ainda vê famílias em que, apesar da mulher trabalhar fora, ela não pode decidir no que é feito com dinheiro. Isso pode parecer absurdo, mas isso é real. Mulheres que têm renda, têm uma fonte de renda, mas que chegam em casa e o marido fala assim: ah, você não sabe lidar com dinheiro, né? Mulher é ruim com dinheiro. Então deixa o seu cartão comigo, deixa o seu salário comigo, que eu tomo as decisões por você. Isso é disfarçado, um cuidado excessivo. Ah, eu sou melhor com dinheiro do que você, deixa teu cartão comigo. Só que isso faz com que essa mulher, ela fique dependente daquela outra pessoa. Mesmo que ela não esteja dependente financeiramente, porque ela gera renda, mas ela não tem o poder de decisão sobre aquele dinheiro. Então agora eu quero falar para vocês que você, como educador financeiro, é importante que você mostre para essa mulher a importância dela se envolver com as questões financeiras. Porque mesmo quando ela fala assim, o Leonardo colocou, eu faço de tudo, mas minha esposa não quer, não gosta. Léo, muito importante isso. A questão de não quer e não gosta, ela se sente inferior. Ela acha que ela não é capaz. E tudo bem, pode ser lindo você assumir tudo. Só que ela fica muito vulnerável nessa relação. Porque ao mesmo tempo em que ela não quer ou não gosta, se acontecer qualquer coisa com você, ela não vai saber como agir. Por isso que eu falo que é um assunto delicado. Não é questão de eu faço melhor. Não é isso. É uma questão de que se uma mulher ela é adulta, ela tem que ter condição de arcar com as decisões financeiras dela. Eu faço isso com os meus filhos adolescentes.
Os meus filhos adolescentes, eles têm um valor que eles podem usar todo mês e eles têm a obrigação de lidar com aquilo. A minha filha de 13 anos, nós abrimos uma conta para ela, ela tem um cartão, não é o cartão da minha conta, é o cartão da conta dela. Ela tem um valor lá da semanada que a gente deposita naquela conta e ela tem que, não é uma opção, entende? Ela tem que saber que ela precisa lidar com aquilo ali. Então, se você está numa relação e aí tanto faz para uma mulher que está casada ou uma mulher que mora com os pais, nós precisamos assumir a posição de adulto. Porque quando a gente não assume a posição de adulto, a gente se coloca numa posição de inferioridade, que é a infantilização da mulher, como se ela continuasse sendo dependente de alguém. Então a gente precisa, como educadora financeira e como educador financeiro, mostrar que não é uma questão de escolha, é uma questão de faz parte da vida. E ela precisa amadurecer em relação a isso, ela precisa aprender. Tá? Então, primeiro ponto. Segundo ponto, quando um homem ele toma todas as decisões pelas mulheres, se ela faz alguma coisa pela mulher dele, tá? Se ela faz alguma coisa que ele não concorda, naquele momento, ele vai julgar pelo que ele acha que é importante ou não é importante. E por isso existem tantas brigas dentro de casa. Porque aquela mulher, ela decidiu que ela vai comprar aquela roupa naquele momento. E muitas vezes a gente julga a mulher que esconde do marido a compra. Agora, vamos pensar, por que essa mulher esconde essa roupa do marido? Será que ela tem medo de ser julgada? Será que ela acha errado ela ter comprado aquela roupa? Será que ela está fugindo de uma conversa difícil, de falar sobre aquilo? Porque sempre vão ter dois lados da moeda. Existe aquela mulher, sim, que tem um problema com compra compulsiva, que vai gastar além do que pode, que vai criar uma questão de endividamento. E existe aquela mulher que está numa situação de abuso financeiro, em que, porque ela não trabalha, ela não pode comprar nada para ela. E aí o homem vai falar, mas você nem trabalha, você nem sai de casa, você quer roupa nova para quê? Usa as roupas que você já tem. E essa mulher, ela se coloca numa situação de inferioridade. Como se ela não pudesse realmente comprar roupa. E se ela compra, ela se sente culpada e aí ela vai esconder. E vocês estão entendendo como que a nossa posição de educação, ela é tão importante? É uma posição de mudar a mentalidade daquela pessoa. Eu já falei para vocês, usando como tema um versículo mesmo da Bíblia que diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformem o mundo pela renovação do seu entendimento, da sua mente. Olha aqui, mulheres e homens que estão assistindo aqui a live com a gente. Não se conformem com essa situação, mas transformem essa realidade não pela briga, mas pela mudança do entendimento. Na hora que homens e mulheres entendem que não é uma opção a mulher entender de como lida com dinheiro, a mulher tomar decisões financeiras, mas entender que isso faz parte da vida, isso faz parte de um relacionamento saudável, a relação vai ser mudada, a família vai ser transformada pela renovação do entendimento. Quantos homens aprendem a investir e aí eles pegam e falam: ah, mulher, é muito difícil você investir, me dá o teu dinheiro que eu invisto para você. Isso pode ser disfarçado um cuidado excessivo. Não esquenta sua cabeça com investimento não. Deixa que eu faça os investimentos. Mas no momento em que você faz isso, você tira dessa mulher a responsabilidade, e toda responsabilidade, ela vem junto com o direito. Quando eu era adolescente, que eu queria trabalhar, eu queria ter o meu dinheiro, porque isso me trazia autonomia. Ao mesmo tempo, eu tinha uma responsabilidade. Todos os dias eu tinha que ir para o meu trabalho. Então, toda autonomia, ela vai trazer uma responsabilidade. Mas é necessário que se faça. Não é uma opção. Ai, a minha esposa, ela optou em não querer saber de nada. Não, gente, ela não optou. Ela se acha incapaz.
Porque ela culturalmente ouviu a vida toda que mulher é ruim com finanças, que mulher é ruim de matemática, que os homens são melhores que isso, que investimento é só para homem. E aí ela se coloca numa posição de inferioridade. Quando ela entende que ela é capaz, ela assume um protagonismo. E aí, falando pro Léo e para outros maridos que estão aqui assistindo, quando você colocar essa tua mulher numa posição de igualdade nesse relacionamento, em que ela também assume as responsabilidades, não só de prover renda para a família, mas também de assumir as escolhas, a família toda cresce com isso. Porque vocês vão tomar decisões melhores. Quando uma mulher entende que ela também pode fazer os investimentos dela, isso melhora a relação para a família. Ela vai começar a ser um exemplo para sua filha. Porque eu não sei você, mas eu tenho um filho e uma filha. Eu quero que os dois tenham condição de assumir a responsabilidade e a autonomia pelas finanças deles. Eu não quero que a minha filha, que tem 13 anos, cresça acreditando que ela precisa de um homem para cuidar dos investimentos dela. Que ela precisa de um homem para poder decidir se ela pode ou não pode comprar uma roupa. Mas eu quero que ela tenha um relacionamento saudável. Eu quero sim que ela case, que ela tenha uma família, que ela tenha filhos, que ela seja uma mulher feminina. Mas ser uma mulher feminina nada tem a ver com ela não poder assumir a responsabilidade e a autonomia pelo dinheiro dela. Então vocês percebem isso? Muitos homens, eles não percebem. Só que, aí agora a gente vai falar da parte negativa. Se você deixa o teu dinheiro, ou a mulher deixa o dinheiro, todo na responsabilidade do homem, e o homem decide que não é importante ela comprar aquela roupa, ou não é importante ela fazer aquele tratamento estético, ou não é importante ela pagar um curso para um filho, ou não é importante ela, enfim, ele julga que não é importante alguma coisa, o que vai acontecer? Ele diz não. E nessa hora que você diz não para as necessidades do outro, sem analisar a necessidade do outro, isso passa a ser um abuso. Esse final de semana, eu tirei uma folga e fui assistir uma série da Netflix. Uma série chamada Mad, tá? Super recomendo. Eu acho que os educadores financeiros que estão aqui comigo precisam estudar, colocar a série para assistir como um estudo, tá? É uma série muito necessária. E nessa série, ela conta a história, eu vou dar alguns spoilers aqui, mas não vai atrapalhar vocês assistirem a série, não. Essa série, ela conta a história de uma jovem mulher, jovem mesmo, tá? Não tô falando, a série não conta a história de uma mulher de 60 anos que viveu lá naquele momento em que a mulher não trabalhava, não. Ela conta a história de uma mulher de 25 anos que se envolve com um namorado. Ela trabalhava, né, bem jovenzinha, trabalhava lá numa lanchonete, ela se envolve com o namorado. Naquele relacionamento de namoro, ela engravida. O namorado acha que é precipitado ela ter o filho, mas ela decide assumir a responsabilidade e ter aquele filho, né? Eu acredito também que quando você engravida não é uma opção. Você engravidou, uma criança já está ali, então não é uma opção ter ou não ter aquele filho já está no mundo. E aí, como mãe, ela passa a assumir a responsabilidade de ter aquela filha. Como a maioria das mulheres, eu acho que quase que 100% das mulheres vai se sentir nessa obrigação de assumir a filha. Só que aquele namorado, ele é um jovem também, bem jovem, deve ter 24, 25 anos como ela. O que acontece durante aquela série? Quando ela assume a responsabilidade da filha, e aí o namorado, ele começa a perceber que agora ele conseguiu prender a namorada, porque agora eles têm um filho juntos, ele começa, sem perceber, criar um relacionamento abusivo. E eu não sei, tem gente que já até assistiu a série e não percebeu isso, tá? Então, se você assistiu a série e não percebeu, assiste a série novamente com esse olhar. Ele começa a criar um relacionamento abusivo porque ele tem mais condição de trabalhar do que ela. Vocês conseguem perceber? Ela tá com uma bebê pequenininha. A mãe dela não tem condição de ajudar
cuidando da filha, porque a mãe dela tem outras séries de problemas psicológicos, emocionais e financeiros também. Ela tem um pai que também era abusivo, inclusive que foi o motivo da separação da mãe com o pai, foi o abuso que o pai cometia com a mãe, tanto financeiro como violência física. Só que a Alex, que é a personagem da minissérie, né, da série, ela não percebe que aquele relacionamento é abusivo. Por quê? Ele ainda não está no estágio de violência física. Apesar dele ser agressivo, e aí a série mostra, né? Ele soca a parede, ele taca objetos, ele grita, ele ofende, mas ele não bate nela. Então, como ele não bate, ela acha que não tem um abuso. E isso é muito importante pra gente entender aqui. Nem sempre a violência, ela vai ser física. Aliás, a violência física, antes de acontecer a violência física, ela começa com uma série de outros tipos de violência. O abuso físico, ele não começa no abuso físico em geral. Ele começa com abuso lá, com agressão verbal e tudo. E o dinheiro, gente, ele é uma arma muito poderosa para você prender essa pessoa na relação. E é isso que eu quero que a gente entenda. Se eu tenho uma mulher que ela tem independência financeira e eu começo a ser agressivo, eu começo a ser violento, é muito fácil para essa mulher pegar as coisas dela e ir embora. Então esse namorado, que é o namorado da Alex, eles têm, quando eles começam a namorar, eles têm mais ou menos a mesma condição financeira, né? Os dois trabalham numa lanchonete, eles se conhecem lá. Só que quando ela tem filho, ela consegue trabalhar menos tempo do que ele. No momento que ela consegue trabalhar menos tempo do que ele começa a ter uma condição financeira melhor do que ela. Nessa questão de ter uma condição financeira melhor do que ela, ele começa a colocar como: agora você é obrigada a ficar comigo nessa relação. E eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem sinais de abusos financeiros. Para quando vocês forem atender alguém, para quando vocês forem falar sobre isso em palestra, vocês explicarem que tem coisas que as pessoas acham que não é abuso financeiro, só que é abuso financeiro sim. Abuso no sentido de tirar a autonomia daquela mulher para que ela não tenha opção. A única opção que ela tem agora é de ficar naquele relacionamento. Porque se ela sair daquele relacionamento, você não vai ter para onde ir. Então, a primeira coisa que acontece lá com a Alex é que numa das brigas, quando ele bebe, ele é um alcoólatra, então ele bebe, quando ele se torna agressivo demais e ele parte para cima dela e ela vê que o negócio começa a ficar feio, ela sai de casa, só que ela não tem dinheiro. E aí ela não tem para onde ir. E ela precisa ficar na rua com a filha dela, que tem 3 anos. E aí vocês entendam isso, gente. Ela sai de casa e não tem como pagar um lugar para dormir, porque ela tem uma filha de 3 anos e ela não tem para onde ir. Ponto. Vamos falar sobre isso. Educação financeira. Toda mulher precisa ter uma reserva financeira. Aline, mas nem todos os maridos, nem todas as relações vão resultar em agressão física. Sim, nem todas relações vão resultar em agressão física, graças a Deus. Só que, quando a Alex começou a namorar lá com o namorado dela, né, com o Sean, ela também nunca imaginou que ele ia se tornar agressivo. Vocês estão percebendo isso? Ninguém começa um relacionamento e tá escrito na testa do agressor que ele é agressivo. Todo relacionamento começa com amor, com carinho, com cuidado, É assim que os relacionamentos começam. Só que, se alguma coisa no meio do caminho acontece e esse homem ele começa a ser agressivo, essa mulher ela precisa ter uma reserva financeira para, pelo menos, ter como sair daquela situação de agressão. Aline, o homem, ele não precisa disso? Gente, vamos ser sinceras. É muito mais fácil para um homem
Se ele tá, vamos imaginar uma situação hipotética de um relacionamento em que o homem resolve bater na mulher. Isso pode acontecer? Ah, pode. Pode até acontecer? Sim. Mas isso é muito mais difícil de acontecer. E se esse homem precisar sair de casa, porque a mulher deu a louca e resolver bater nele, ele vai sair de casa e é muito mais fácil para ele ter um lugar para ficar do que uma mulher com filho pequenininho. Vocês entendem isso? E tem mulher que não tem reserva e não tem nenhum cartão, porque o cartão dela é o cartão do marido. Vocês percebem isso? O cartão dela é o cartão do marido. E aí o que o marido faz? Se você sair de casa, eu bloqueio o cartão. E ele bloqueia. É só ele ligar. Gente, é só ele ligar e falar: eu fui roubado, eu tô sem cartão. E aí o banco vai bloquear o cartão dele. Então, quando o marido faz isso, né, o companheiro, enfim, ele fala uma ligação, eu te proíbo, ela não tem pra onde ir, tá? Nessa série, inclusive, chega o momento em que o pai da Alex, olha a situação, o pai da Alex, ele presencia aquele abuso do companheiro da Alex com a filha, só que ele também é um homem abusivo. E aí ele acha que é normal, ele fala assim: não, mas ele não fez nada demais, ele é um alcoólatra, ele faz isso, mas ele te ama. E ela pede ajuda pro pai, e o pai nega ajuda para ela, porque ele acha que ela tá errada, que ela precisa voltar para casa. Ele fala assim: mas ele não te colocou para fora de casa, você tem uma filha com ele, ele é um bom homem, volta para casa, ele te ama. E ela chega a voltar para casa, sabe? Só que ela volta para casa e aquela situação se repete. E aí, gente, quando ela volta para casa, a situação piora, porque ele já tem medo dela ter dinheiro para poder sair de casa. E aí, nessa situação que ela tá em casa, sem trabalhar, sem dinheiro, o que acontece com ela? Ela não tem dinheiro nem pra colocar crédito no celular. Olha que absurdo, ela não tem dinheiro para colocar crédito no celular. E ela pede dinheiro para ele e ele fala assim: pra que você precisa do celular? Usa o meu. Quando eu chegar em casa, você fala no meu celular. E aí ela fica sem comunicação. Vocês conseguem perceber isso? Como que chega no limite que a mulher ela vai se colocando aos pouquinhos no limite que ela não consegue nem mais colocar crédito naquele celular dela. Então, quando você, como educadora, como educador, começa a falar sobre isso, começa a pensar o quanto é saudável essa mulher cuidar do próprio dinheiro. Gente, não é saudável o homem achar que ele vai assumir tudo e que a mulher não vai fazer nada e que tá tudo bem porque ela cuida dos filhos. Não é saudável. Não é saudável quando o homem fala: me dá todo o seu dinheiro que eu invisto pra você porque você não sabe investir, você não vai ter trabalho com isso. Isso não é saudável. O saudável é a mulher conseguir gerar a própria renda. O saudável é essa mulher entender que com todas as limitações, por mais que ela tenha um filho pequeno, por mais que ela tenha mais dificuldade para ir para o mercado de trabalho, é saudável que ela tenha. E o homem que está naquela relação, ele precisa entender que mesmo que essa mulher receba menos do que ele, o trabalho dela não é menos importante. O trabalho dela não é: já que você ganha pouco, então fique em casa. Não aceitem isso, porque isso é uma porta aberta para o aprisionamento dessa mulher dentro de casa. Para ela não ter como sair depois. Vocês estão entendendo sobre isso? Vamos lá para as soluções. Primeira solução para a gente lidar com essa situação de abuso. Primeira coisa é você mostrar para essas mulheres que existem situações de abuso envolvida nisso. Porque elas não se dão conta de que isso é abuso. Elas acham que isso é normal. E eu não estou aqui falando contra as mulheres que querem ou preferem cuidar dos filhos.
Nenhum problema nisso. Só que existe forma de eu ficar mais perto dos meus filhos e continuar produzindo. Existem formas de dividir as tarefas para que o homem que trabalha o dia todo chegar à noite e cuidar dos filhos para essa mulher continuar estudando, para que ela possa voltar para o mercado de trabalho. Existem formas dessa mulher que quer ficar perto dos filhos, ela não trabalhar o dia todo. Mas ela precisa entender que ela é capaz de gerar o próprio dinheiro, sim. Porque, gente, é uma desculpa. É uma desculpa que as famílias usam, que os casais disfuncionais usam para falar que ela prefere. Ah, ela preferiu. Ah, mas a vida toda ela preferiu ficar em casa. Não, ela não preferiu ficar em casa. Ela ficou em casa e depois ela não conseguiu ver formas de sair dessa situação. Então, o primeiro ponto é tomar consciência de que isso é uma relação abusiva. E de que a relação abusiva começa com um pequeno probleminha e que depois ele vai se tornar um grande abuso. Então, o primeiro ponto é tomar consciência de que isso não é uma relação funcional. Isso é uma relação disfuncional e que isso não é saudável. Mulheres, se não for por você, faça pelos seus filhos. Porque os seus filhos estão aprendendo com o que eles estão vendo dentro de casa. Se você não quer que o seu filho, lá no futuro, tenha um relacionamento abusivo com a esposa dele, não aceite viver num relacionamento abusivo. Não aceite. Pedro perguntou, Aline, então temos que obrigar as mulheres a trabalhar? Pedro, você não tem que obrigar nada, nunca, porque obrigar também é um abuso. O que precisa acontecer, que é o número 2 que eu coloquei aqui, é trazer clareza sobre esse relacionamento em casal e em dinheiro. As pessoas precisam aprender a conversar sobre dinheiro. As pessoas precisam sentar e conversar sobre os sonhos. Será, Pedro, que essa mulher que diz que não quer trabalhar, será que de verdade ela não tem nenhum sonho na vida dela? Será que ela gosta de ficar em casa sem fazer nada? E chegar em casa o marido falar, mas você não faz nada mesmo? Será que ela gosta disso? Será que foi uma opção dela? Ou será que em algum momento ela precisou ficar em casa porque realmente o filho precisava de mais atenção e depois ela não conseguiu ver formas de sair dessa situação? E ela está precisando de alguém que chegue para ela e mostre que ela é capaz de sair dessa situação. Nós precisamos trazer luz sobre esses assuntos. Não importa se a tua mulher está 10 anos em casa sem trabalhar. Não é obrigar essa mulher a trabalhar. É sentar com ela e falar assim, amor, tá tudo bem se você quiser voltar a estudar, tá? Eu vou ficar com as crianças para você voltar a estudar. Amor, tá tudo bem se você quiser começar a trabalhar em meio período. Eu pago alguém para poder ficar aqui em casa com as crianças para poder você voltar a trabalhar. É sobre isso que a gente precisa falar. A gente precisa trazer clareza para esses relacionamentos. Porque muitas vezes as mulheres, elas têm medo de falar sobre isso. Porque ela vai ouvir o quê? Mas vai trabalhar com o quê? Você nem estudou. Você vai trabalhar, o dinheiro que você vai ganhar não dá nem para pagar a creche. Então é melhor você ficar em casa. Você vai trabalhar com o quê? Você vai ganhar menos do que a faxineira que a gente paga aqui em casa. E aí, ela tem medo de falar sobre isso. Então, o segundo ponto é preciso falar sim sobre dinheiro. É preciso falar sim sobre esses sonhos. Tem mulheres que têm vergonha de falar que elas querem voltar a estudar. Porque elas engravidaram na faculdade por causa dos filhos, né? Ou por causa do relacionamento. Ela acabou abrindo mão da faculdade e quando ela fala que vai voltar para a faculdade, ela é julgada por causa disso. Isso aconteceu inclusive na série que a gente está falando aqui da Mad. Aconteceu com ela. Ela tinha passado numa seleção para uma universidade. Na época ela engravidou, teve que abrir mão da universidade. E quando a filha dela estava com 3 anos e ela fala que ela quer voltar para a universidade, o companheiro dela fala que é um absurdo. Mas como assim você vai voltar? Você quer ir para a faculdade? Agora você tem uma filha.
Como assim você vai levar a filha e vai afastar a filha de mim? Isso é um absurdo, você não pode fazer isso. E em primeiro ponto, ela acredita que realmente ela não pode, que é um absurdo isso, que passou a vez dela. E depois, porque ela começa a receber ajuda de outras pessoas, e ela começa a receber ajuda de outras pessoas e começa a explicar para ela que ela pode sim, ela começa a ver que ela tem condição. Até aqui, ó, média empregada em inglês, né, é o significado de empregada. E por que, né, esse nome, eu não sei se eu tô pronunciando certo, tá, gente, que meu inglês aqui não é tão bom assim. Mas por que isso? Porque ela começa a fazer faxina para ela sair daquela situação de dependência financeira e de dependência psicológica. Ela começa a fazer faxina para sustentar a filha dela e depois ela começa a fazer faxina para juntar dinheiro e conseguir ir para a faculdade. Terceiro ponto, para que as mulheres não fiquem nessas situações de relacionamentos abusivos, é identificar as suas necessidades pessoais. Se você é um educador financeiro e você vai atender uma mulher, começa a perguntar para ela quais são as necessidades dela. Geralmente, essa mulher sabe quais são as necessidades dos filhos, quais são as necessidades da família, quais são as necessidades do amigo, da mãe, do parceiro, mas ela não sabe como são as necessidades dela. Então, como é que ela vai olhar para as necessidades dela? Faz uma listinha das suas necessidades. A gente trabalha isso dentro de um processo de educação financeira, né? Às vezes a gente vai falar de educação financeira só corta tudo. Mas tem casos, gente, que a gente vai precisar mostrar para ela que ela tem necessidade. Dentro da série MED, tem uma hora que as mulheres que sofrem esse tipo de abuso, elas vão para um abrigo, né? E lá nesse abrigo tem uma loja, uma boutique. E a Alex, ela estranha aquela situação, né? Que ela fala assim, mas eu não tenho dinheiro para pagar. E aí elas falam assim, não, mas aqui não precisa pagar com dinheiro. Mas você escolhe o que você quer vestir, você escolhe a sua cor favorita. E a Alex, naquele momento, ela não entendeu muito bem. E aí elas explicam. Elas falam assim, quando as mulheres chegam aqui, elas não sabem nem qual é a cor preferida delas. Porque elas ficam numa situação em que elas esquecem as próprias necessidades e colocam o olhar só na necessidade do outro. Então, em algumas situações, você como educadora, e principalmente quando você for fazer uma palestra ou assistir alguém que está numa situação de conflito e passando por abuso financeiro, essa mulher ela vai precisar fazer uma lista de necessidades dela. O que você gostaria para a sua vida? E aí ela começa a perceber que tem um monte de coisa que ela precisa e que ela abriu mão. Então, comecem a perceber o como que olhar essas necessidades vai trazer uma diferença. Porque na hora que cai a ficha e fala assim, gente, mas eu nem sabia que eu queria fazer uma atividade física. Eu nem sabia que eu sonho em comprar um sapato. Eu nem sabia que eu sonho em ter um casaco daquela cor. Ela começa a assumir o direito dela também ter vontade. E não só os filhos, e não só aquelas pessoas, tá? Número 4, não delegar a vida para outra pessoa. Mulheres e homens que estão aqui, a questão financeira não é opcional. Ela é uma parte da vida que não dá pra gente delegar. A gente pode compartilhar obrigações, a gente pode compartilhar decisões, mas a gente não pode delegar a nossa vida. Quando você delega a sua vida para outra pessoa, você fica na mão daquela pessoa. Meu marido é muito bom e ele cuida de tudo para mim. Ok, ele pode te ajudar. Mas se você não sabe nem o que você faz com o seu dinheiro, você não sabe nem quanto você tem na conta, você está delegando a sua vida para outra pessoa. Aline, eu decidi que eu vou começar a investir, mas eu não quero aprender a investir porque eu acho chato, difícil. Então eu dou o dinheiro pro meu marido e ele investe. Deixa eu contar uma coisa para você. Quando a gente investe em um CPF.
Se você dá o dinheiro pro seu marido e você não tá nem acompanhando em como ele investe, ele tá investindo no CPF dele. Ou ele pode estar investindo no seu CPF, mas você não tem nem a senha. Se acontecer qualquer coisa e você decidir sair desse relacionamento, isso vai ser uma arma na mão dele para poder te aprisionar nesse relacionamento. E eu acredito, gente, sinceramente, que as pessoas precisam ficar juntas ou devem ficar juntas porque elas gostam de ficar juntas, não porque elas dependem de outra pessoa financeiramente. Se você está com alguém porque você depende financeiramente daquela pessoa, isso não é um relacionamento saudável. Não delegue a sua vida para outra pessoa. Homens, não assumam, porque eu sei que é confortável assumir, porque de certa forma você tem mais garantia de que ela não vai embora. Não, Aline, mas a minha mulher não vai embora, né? Porque ela não tem condição de assumir mesmo a vida dela, então como é que ela vai embora? Ela não vai embora. E aí eu tô mais tranquilo, e aí eu posso pisar na bola, e aí eu posso fazer algumas coisas que ela vai relevar, porque ela não tem como se sustentar. Lá na série tem um momento que ela consegue um carro, né? Um amigo empresta um carro para ela. E aí ela começa a ter uma certa autonomia, porque ela tem um carro e eles moram numa região muito distante lá nos Estados Unidos. E pra tirar aquela autonomia dele, ele pega o carro e devolve o carro pra ela ficar sem carro. Gente, eu tô dando um monte de spoiler, mas não vai tirar a graça da série não. Vocês podem assistir a série. Pra tirar a autonomia dela. Então, inconscientemente, e aí homens, eu quero que vocês entendam de todo o meu coração. Eu não estou falando para vocês que vocês são monstros, que vocês fazem isso de propósito. Eu estou dizendo que vocês aprenderam assim. Vocês aprenderam com os modelos que vocês tinham dentro de casa que, sim, quando você tem uma mulher mais dependente, você tem mais segurança de que ela vai ficar com você. E isso é verdade. Só que isso não é saudável nem para você e nem para ela. Não é saudável para você, porque você, com excesso de confiança, você vai deixar de ser um homem melhor do que você poderia. Você vai cometer falhas que talvez você não cometeria se você soubesse que existe o risco de perder esse relacionamento. Você vai, de certa forma, humilhar essa mulher sem que você perceba. Porque quando você fala, você não faz nada mesmo. Você tá falando disso, mas você não sabe o que é trabalhar o dia inteiro. Mas você está falando sobre isso, mas você nem sabe como é que faz para fazer esse investimento. Você está humilhando essa mulher sem você perceber. Então, a gente precisa falar sobre isso. Porque é um modelo cultural. É um modelo que nós herdamos. Eu quero que o meu filho, que hoje tem 17 anos, que quando ele cresça, ele não assuma a responsabilidade toda financeira da casa. Porque eu sei que se ele fizer isso, de alguma forma, ele vai tirar o protagonismo da esposa dele. E não é isso que eu quero. Eu não quero que a minha filha, que tem 13 anos, quando ela case, ela ache que, nossa, vai ser incrível casar com um homem muito rico, que eu não precise fazer nada. Eu não quero isso. Porque ela vai abrir mão do direito de escolha dela e de alguma forma ela vai ficar aprisionada naquela relação por causa disso. Então a questão do abuso financeiro, ele não começa pelo não vou te dar dinheiro. Ele não começa por você não pode trabalhar. Você não vai sair de casa. Você não vai comprar essa roupa. Não começa assim. Ele começa com uma infiltração pequenininha. Ele começa com aquela palavra: é melhor você ficar em casa cuidando dos filhos, a escola é cara. É melhor você ficar em casa porque pagar uma faxineira e pagar uma babá vai ser caro demais. Deixa seu cartão comigo que eu resolvo isso. Você é meio descontrolada, né? Você já gastou demais no cartão. Deixa que a partir de hoje eu cuido disso. Não compra essa roupa, você não vai nem trabalhar.
Ah, pra que você quer isso? Você nem faz faculdade, né? Agora você já passou de 40 anos, vai fazer faculdade pra quê? Vai estudar pra quê? E quando você vai ver, aquela mulher ficou aprisionada naquele relacionamento. E aquele homem, e aí infelizmente eu preciso falar uma coisa séria pra vocês. Quando acabam os desafios, o interesse acaba. Essa situação, ela vai acabar com o relacionamento, mesmo que essa mulher nunca diga chega. Porque esse homem, ele chega numa situação que ele não tem mais uma mulher ali, ele tem uma filha. Ele tem alguém que depende dele. E aí acaba a graça. E aí o relacionamento acaba. Pra felicidade da tua família, pro teu casamento durar, pra saúde mental e emocional, pessoal e da família, as mulheres precisam ter autonomia financeira. As mulheres precisam sim ocupar um espaço dentro da família. E aí, não importa se ela ganha muito, se ela ganha pouco. Pode ser que no futuro, aquela mulher que ganha menos ou ganha pouco, ganha o tanto que não dá nem para pagar a babá ou que não dá nem para pagar a creche, ela cresça profissionalmente tanto que um dia essa renda passe a ser a maior da casa. Se esse relacionamento for saudável, os dois vão crescer juntos. Nós não estamos falando aqui de uma guerra, de uma disputa. Nós estamos falando aqui de um time. E quando a gente tem um time, a gente quer que todo mundo cresça. A gente não quer que um fique melhor do que o outro, para o outro sobressair. É igual o jogador de futebol que quer ser a estrela e só ele que joga. Se ele não entende a importância do outro, esse jogo vai ser sempre ruim. Porque no final da história, a bola não vai chegar nos pés dele. É a mesma coisa dentro de uma família. Mulheres, não aceitem abuso financeiro. Homens, olhem e reflitam, porque pode ser que você esteja criando uma relação abusiva sem perceber. Porque você está só replicando, só repetindo o que você viveu na sua infância toda. Esse assunto, ele não encerra aqui. Eu acredito que esse assunto, ele começa aqui. Esse é um assunto que não é falado, um assunto que as pessoas ignoram, mas que eu acredito que esses educadores financeiros inconformados, eles vão começar a falar sobre isso. E eu tenho uma convocação especial para fazer para vocês. Os meus alunos, os EFINCs, eu quero propor que vocês comecem a conversar sobre isso. Inclusive, assistam a série que eu recomendei aqui, apesar de eu estar pronunciando a série errada, eu acho que fala Made, é isso que fala, gente? Agora acho que eu falei certo, né? Made, Mad é o nome da menina, eu acho que é por isso que eu tô confundindo, é o nome da filha, né? O nome da filha é Mad, eu ouvi tanto Mad que eu confundi. Made. Então assistam a série Made, que se escreve igual que o pessoal escreveu aqui, e reflitam sobre isso. Reflitam sobre como é a relação que as pessoas estão tendo ali com o dinheiro, com a família, com as mulheres. Façam rodas de conversa entre vocês para conversar sobre isso. Tragam à luz essa reflexão. Façam lives, façam palestras, falem na igreja, falem em tantos lugares, que a gente comece a ver que não é uma briga, tá? Não é uma briga, é uma relação. E dentro de uma relação, a gente precisa conversar sobre a estrutura dessa relação. Mães, conversem com seus filhos sobre isso, tanto meninos como meninas. Não é só falar para as meninas, igual as nossas mães faziam, né? Nunca dependam do marido, trabalhem para ter seu dinheiro. Não, não é sobre isso. É sobre mostrar para os meninos e para as meninas que cada pessoa precisa ter a sua autonomia financeira e a responsabilidade sobre esse dinheiro. Meninas também precisam aprender a investir. Meninos também precisam valorizar a sua esposa. E quando a gente começa a falar sobre isso, a gente vai criar famílias mais saudáveis. Não só financeiramente, mas emocionalmente também. Porque a gente vai crescer numa relação de troca, numa relação que não vai ser perfeita, porque vocês vão discutir sobre o que comprar, o que não comprar, onde morar, onde não morar, se tem carro, se não tem carro. Isso vai continuar existindo, mas tem um espaço para o diálogo.
Não é um lugar onde só um decide. Porque se o dinheiro é dos dois, teoricamente, mas só um decide, a gente está vivendo um caso de abuso. Então, eu espero que essa live aqui tenha levantado essas reflexões, que vocês comecem a perceber e pensar a respeito disso, e que a gente comece de verdade se conformar com essa situação e começar a mudar essa situação também.